Essa é uma apresentação e uma análise sobre a atividade econômica, preferencialmente sobre o PIB brasileiro. Os integrantes do grupo são Alisson, Amanda, Gabriel, Cauã, Leonísia, Maria e Stephanie. Esse trabalho vai tratar sobre as grandes variações nos resultados do PIB, principalmente, né? Vamos tratar também sobre demanda agregada, algumas atividades de alguns setores, comércio, agropecuária, serviço e afins. Como podemos ver, essa é uma tabela dos principais resultados que temos e que será discorrido nesse trabalho. Bem, em 2020, a gente tem o fechamento do ano com uma queda de 4,1% em relação ao PIB. Os principais aspectos foram a chegada da pandemia do Covid-19, ah, afetando diretamente o emprego de milhões de pessoas, e também o fechamento das fronteiras, que impactou diretamente as relações internacionais dos países. Em 2021, a gente tem um aumento de 4,6% do PIB, com os principais impactos que foi o início da vacinação e o fim do isolamento social. As pessoas, consequentemente, voltam a recuperar seus empregos e a intervenção do governo federal trazendo a criação do auxílio emergencial, com o objetivo de aumentar a distribuição de renda das famílias que foram impactadas nesse período. Em 2022, por fim, a gente tem o fechamento do ano com uma alta de 2,9% do PIB, trazendo os principais impactos aí dos índices de desemprego que caem novamente e a chegada do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, trazendo dificuldades, ah, pois influencia o aumento da taxa de juros. No ano de 2020, o setor de serviços teve uma queda recorde de 4,3%, que significou a maior parte da queda da economia. Já em 2021, foi possível observar, com o avanço da vacinação, retomada das atividades econômicas e o aumento do consumo das famílias por conta do auxílio emergencial, uma recuperação de 4,7%, destacando os serviços de tecnologia, logística e transporte. Em 2022, esse setor fechou com uma variação pequena, se recuperando do período pandêmico. A variação da produção das atividades selecionadas, que selecionamos a agropecuária, no quarto trimestre de 2021, a produção teve um regresso após o período de colheita. E em 2022, com o início da guerra da Ucrânia, os custos para a produção agrícola sofreu o impacto diretamente, ocasionando uma variação muito alta, negativa muito alta. E em segundo semestre, ainda advindo dos impactos, uma regressão novamente. E no terceiro trimestre, com o trimestre de colheitas, houve um aumento, e no quarto trimestre, novamente uma regressão. Tratando sobre demanda agregada, né, principalmente do consumo das famílias, com a pandemia a gente pode ver, né, a concentração de todos os integrantes de uma família dentro de suas casas, né? E isso gera um consumo absurdo, uma pesquisa por coisas novas, objetos novos, eletrodomésticos, enfim, trazendo esse aumento, né, em cada trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2022. Nos últimos anos, o comércio varejista tem passado por diversas mudanças. Em 2020, a pandemia de Covid-19 impactou significativamente o setor, levando muitas lojas a fecharem suas portas e adotarem medidas de segurança sanitárias para continuar operando. Porém, o comércio online ganhou destaque e cresceu muito nesse período. Em 2021, com o avanço da vacina em muitos países, o comércio varejista teve uma recuperação gradual, embora ainda haja muitas incertezas e desafios em relação à pandemia. Em relação aos serviços selecionados, trago em destaque o serviço de informação e comunicação, que durante o período pandêmico houve um aceleramento das transformações digitais no Brasil, contribuindo com R$ 393.701.350 nas receitas operacionais líquidas, por exemplo, 52% do total. Esse valor relativamente significativo foi atribuído à importância dos serviços digitais e tecnológicos na pandemia. Houve um crescimento do número de dispositivos digitais em uso no país,
as empresas impulsionaram os investimentos tecnológicos e por estarmos mais conectados, mesmo estando cada um em sua casa, a comunicação e a informação nunca estiveram tão em alta naquele período. Com isso, podemos observar que todos os fatores externos influenciam diretamente nos resultados internos de um país, né? Desde uma pandemia, a vacinações, até o consumo das famílias, tudo isso vai agregar diretamente nos resultados, principalmente como o PIB. Agradecemos a atenção de todos. Essa foi uma apresentação e uma análise breve e importantíssima relacionada ao PIB brasileiro.